Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe qual a melhor forma de criar os protótipos no Figma? E os melhores plugins para ajudar no seu dia a dia de trabalho? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui nesse episódio. E para bater esse papo com a gente, eu convidei um amigo meu que mora também aqui no interior paulista. Ele tem mais de 20 anos de experiência com design, trabalha como UI Designer Sênior na Simplifica e é criador de conteúdo no Instagram. Salve, salve, William Lima. Fala, Luan, beleza, cara? É um prazerzaço estar aqui, cara, batendo esse papo com você. E bora lá, vamos trocar uma ideia aí, falar sobre essa parte de protótipo no Figma, sobre como é que é esse mundo de design, essa loucura toda. Ah, valeu, Will. Eu que agradeço você por ter aceito esse convite aí com a gente. E galera, para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando pra gente. Muito legal, né, galera? Will, conta pra gente um pouco quando e como que você começou aí a sua carreira como designer, tem mais de 20 anos na área, então eu acredito que tem bastante história aí para contar. Eu acho que é bacana o pessoal te conhecer um pouquinho, saber dos desafios do começo, como que você focou nessa questão de UI, porque hoje em dia muita gente está mais focado no UI, principalmente para a área de tecnologia, do digital, mas a gente sabe, principalmente aqui para nossa região, que isso é difícil, né? Para quem às vezes está nos ouvindo e mora em grandes capitais ou em cidades maiores, é mais tranquilo essa questão de ir para a área de UI. Mas para a gente que é aqui do interior paulista, né, dessa região aqui, José Bonifácio, que eu moro, você é em São José do Rio Preto, que é pertinho aqui da minha cidade, a galera sempre foi mais focada em panfleto, fazer outdoor. Você fazer, às vezes, uma arte para impressão digital ali para fazer uma fachada de uma loja. E como que foi para você ali também ir para esse caminho do UI Design? Cara, minha história lá eu comecei mesmo no mercado lá em 2001, cara. Quando eu comecei trabalhando, fazendo panfleto, cartazes, fazia muito cardápio, cara. Porque era uma linha assim, tipo aquele clientezinho que chegava e falava, não, vamos fazer uma artezinha aqui, boa. Então, comecei nessa pegada, aí dali eu comecei a vir em 2003, mas eu comecei a ter mais interesse em ver a questão dos sites, entender como é que funcionava esse visual, mas sempre pautado na parte visual mesmo. E aí comecei a fazer uns projetinhos por fora, pegava um sitezinho simples para fazer. Não sei se você vai lembrar essa brincadeira aí, cara, 2001, 2003. Cara, eu iniciei fazendo uma espécie de um front-end, montando o site ali dentro de um front page, cara. A galera que tá ouvindo aí, só quem tem 30 e poucos anos de idade aí que vai saber o que é um front page. A maioria do pessoal nem sonha. E, cara, aí começou a pegada de, vamos fazer um sitezinho para uma pessoa, um site para outra. Geralmente eram páginas estáticas, muito simples, muito básico. A discussão que você tinha numa reunião com o cliente é se ia ou não ia colocar o contador de visitas no site. Então, era uma linha assim que foge totalmente do que você imagina hoje, porque, para quem não sabe, né, o Analytics hoje, né, que é um padrão que todo mundo conhece, antigamente você tinha um contadorzinho de visita dentro do site que ficava girando um reloginho quantas vezes alguém entrava. Bem, e ali, daquele meio desse mundo, aí eu comecei a trabalhar em um projeto particular, na época de um cara que tinha um portal de notícias lá, e dessa parte eu fui conhecendo alguns brothers aí em agências e me chamaram para trampar numa agência. Aí eu vim para a área mesmo de entender o que era um site com mais detalhe, com mais riqueza, entender processo com o cliente, como é que funcionava. E dali, cara, de 2005 mais ou menos para frente, começou onde a minha escala começou dentro das agências. Aí era projeto institucional,
passou a pegar alguns e-commerces ali, até que chega 2010, cara, onde vem a compra coletiva. Aí eu fui trabalhar numa agência que trabalhava só com compra coletiva. Aí comecei a me especializar com a parte de e-commerce, entender carrinho de compra, entender como é que era essa lógica e tudo mais, conversar com os outros caras também para entender como é que era essa dinâmica de compra do cara, o momento dele, aquele aquecimento, e foi migrando, cara, foi migrando 2014 foi onde eu tive um contato mais direto ali com a área para realmente entender como é que era a situação dos produtos digitais mesmo. Então, tipo, eu já tinha esse conhecimento ali, e-commerce e tudo mais, e comecei a trocar uma ideia sobre como era montar um produto digital, como era trazer aquela estrutura de, vamos fazer um processo acontecer aqui por meio de um projeto, e aí, beleza, comecei a andar nesse caminho do UI a partir ali de 2015, mais ou menos, e entender como é que eu me distanciaria das outras áreas para ficar focado na parte de UI. Então, aí entra, querendo ou não, você vem trocando ideia com as pessoas, entendendo melhor como é que é essa questão de pesquisa, como é que você recebe essa pesquisa, como é que você faz uma introdução de um visual para poder entregar para esse cliente. E, cara, foi evoluindo. Aí tive uma conexão onde eu trabalhei para uma empresa também que tinha um produto digital direto mesmo, de massa alta mesmo, com 12 mil clientes aí, e foi ali que eu peguei um pouco desses macetes relacionados à estrutura de CS, estrutura de marketing, como é que rodava o desenvolvimento de um produto desse, essas features, essas linhas, né, que seriam ali dentro de um produto, às vezes pode ter N produtos. Então, vamos supor, você tem ali uma parte, uma outra parte. Então, isso daí foi me conquistando e foi me trazendo para a estrutura de como desenhar melhor esse conceito quando eu estiver dentro de um projeto, toda a questão que vem da arquitetura, mas toda a questão que vem da organização dessa estrutura para que eu trouxesse isso hoje no Figma, né? Antigamente, trazia isso diretamente com o Photoshop, porque era o que eu utilizava na época para criar tantas páginas, fazer essas interfaces. E agora, recentemente, né, eu estou na Simplifica 2 anos e meio, estou tocando ali a parte de marketing deles e dessa parte de desenvolvimento de UI deles ali dentro. Então, os produtos, a parte visual, tudo ali que roda nas redes, vem boa parte da minha mão e de uma equipe também que está junto ali. Então, é essa estrutura aí, cara. É engraçado você falando que em 2014, aí eu fiquei pensando, nossa, não faz tanto tempo. A gente já tá em 2022, cara, ou seja, foram 8 anos se passaram. Parece que 2014 era ontem, mano. 8 anos, cara. Tem hora que eu me pergunto, sabe, cara, tipo assim, falo, mas 2010, 2014, não, 2015. Aí você começa a ver, cara, o quanto que a tecnologia cresceu, o quanto que os processos mudaram, quantas vezes atualizaram o status da pessoa no LinkedIn de 2014 até hoje. É muito louco, né? E como é que foi pra você aí, por exemplo, fazer as coisas no Photoshop? Quando que foi que você começou a usar o Figma, que você viu essa necessidade de falar, não, o Photoshop, ele atende a outras coisas, outros requisitos que eu preciso, mas o Figma aqui já tá no nível que eu consigo usar. Foi logo que lançou o Figma, assim, você já começou a usar? Ou demorou um tempo? Você usou alguma outra ferramenta antes, o Sketch ou até o Adobe XD, ou foi direto pro Figma ali? Cara, para você ter uma ideia, Luan, quando eu sempre trabalhei com Photoshop, eu tenho 20 anos que eu trabalho em Photoshop. Quando eu comecei lá atrás não tinha layers, não existia camadas no Photoshop. Então, aí foi a atualização da ferramenta, o negócio foi evoluindo e cada vez mais eu me interagia com o Photoshop. Então, estava ali trabalhando, comecei a utilizar o pacote inteiro da Adobe também, né, depois que foi tendo essa atualização, só que tinha uma perca muito grande de espaço no computador, porque os arquivos ficavam imensos, gigas e gigas, às vezes precisa entregar para um cliente de um portal que você estava fazendo em alguma coisa e tem que mudar aqui. Você mudava aqui, tinha que mudar mais em um monte de lugares. E aquilo lá começava a ficar, um retrabalho que tinha que fazer. Então, na hora que você ia debater com o cliente, você debatia rezando para que aquela aprovação saísse. Porque se tivesse que ter uma alteração, você ia ter que alterar aquilo em vários lugares. E geralmente era o que ocorria. Então, quando eu estava ali no Adobe, me apresentaram na época o XD. Falaram assim, cara, dá uma olhada aqui, que faz sentido, tudo. Só que foi assim, de próprio punho, comecei a entender o XD, comecei a trabalhar com ele, cheguei, acho que desenvolver um projeto nele, bacana, legal, tal, só que aí me apresentaram o Figma. Aí eu falei, cara, que legal, primeiro, estava na web, tinha uma comunidade já gigante por trás daquilo ali, e tinha, assim, uma leveza em você aprender, principalmente quando você já vem de ferramentas tipo Photoshop, os conceitos básicos de uma estruturação visual ali, você já
já domina na ferramenta. Na hora que você olha, é meio que uma conectividade de uma ferramenta para outra, aquilo que existe. As layers estão ali, as configurações estão do outro lado, e o Figma separa isso muito bem, de uma forma bem bacana. E, cara, aí eu peguei e simplesmente falei, mano, vou fazer um teste nesse Figma. Cara, o primeiro projetinho que eu trouxe para dentro do Figma, eu já apaixonei. E aí foi ali o momento em que eu falei assim, XD, não vou te usar mais. Na verdade, eu até estava todo feliz porque eu colocava aqui na minha bancada o celular conectado no cabo para poder passar o XD ali no celular, né? E aí eu falava, nossa, que da hora, tal, só que eu só tinha o espaço de 1 metro do cabo para trazer o celular até perto de mim para ver o protótipo funcionando. E aí, na época, eu falei assim, cara, e esse Figma aqui? E aí falaram, ó, tem um pluginzinho que é o aplicativo dele, você pode andar pela sala e mostrar para alguém o projeto. Cara, aquilo ali para mim, mano, eu falei, não, vou parar, não quero mais. E aí abandonei e vim para o Figma. E, consecutivamente, eu abandonei o pacote todo da Adobe. Em 3 ou 4 meses usando Figma, eu cancelei meu plano na Adobe e fiquei só com Figma. E aí, de lá para cá, cara, é tipo assim, nos últimos tempos, agora nos últimos meses, eu estou até me aperfeiçoando mais em tentar trazer mais conceitos de tratar a imagem dentro do Figma do que ter que correr numa ferramenta fora, embora não seja o core da ferramenta, porque o core dela é uma prototipação, é um design com vetores, né? Na verdade, você vai fazer toda a parte vetorial dentro, um design bem bacana, e aí você vai fazer o protótipo do projeto em si. Mas o que me tirou dessa estrutura e me trouxe para dentro do Figma foi com certeza a diferença de peso e de possibilidades que você tem. Hoje eu linko com um cliente, tipo, fechou com o cliente, abre uma conta do cliente lá no Figma, ele acompanha eu trabalhando. Então, tipo, ele sabe exatamente o que eu estou fazendo, ele entra a qualquer hora do dia para ver o que está sendo feito. Tem uns pequenos passos que às vezes você explica para ele, mas é coisa básica que ele consiga navegar pelo projeto e não tem que ficar, olha, eu vou te apresentar tal tela, tal hora, e aí aquela tela tem que estar numa apresentação no computador, muitas vezes pela internet, hoje nem tanto, mas 10 anos atrás, a qualidade era outra. Então, tipo assim, na hora que eu apresentava a minha tela, era pixelizado para o cara lá, era diferente do que estava na minha tela aqui na transmissão. E aí, no final das contas, o cara não olhava tão bem, aí eu tinha que mandar um JPEG pro cara, ou um PNG daquela tela. Aí, me manda todas as telas. Tinha que mandar 35 PNG pro cara. Então, é essa dificuldade, sabe, que eu tinha ali de olhar para o contexto e falar, eu não consigo ter integração com o cliente. Ele vê que está acontecendo o processo, ele vê que está evoluindo, só que tem que ser uma troca massiva de chegar ao final do projeto, eu ter mandado aí umas 300 telas para ele por WeTransfer ou por e-mail. Na época o e-mail nem suportava isso daí, né? Hoje que ele está um pouquinho mais evoluído em tamanho e peso. Mas era essa pegada aí, quando não, cliente presencial era o pendrive na mão, meu amigo. Era o pendrive que você chegava e colocava no computador do cara ou no teu notebook mesmo e apresentava para ele. Então, essa foi a lógica aí, né, da mudança. E teve mais algum outro ponto, além de todas essas questões que você falou aí, né, de tamanho do arquivo, do Photoshop que pesava muito, essa integração do cliente conseguir visualizar em tempo real o que você está fazendo, tudo isso já são 2 formas aí de você, né, analisar com mais carinho e falar, vou usar o Figma em vez de usar o Photoshop. Mas quais foram os outros pontos de você chegar a falar, não preciso mais de nada do pacote da Adobe, por exemplo? Porque você não faz tanta arte impressa, ou até o Figma, até a arte impressa, dá pra fazer mesmo não sendo o core, mas aí funciona, mas não funciona tão legal, aí sim a pessoa tem que ter um Illustrator. Lógico que é a sua opinião pra quem tá ouvindo, tem gente que vai discordar, tem gente que vai concordar, é normal, galera, pra quem tá ouvindo, mas é a opinião do Will, né? O que ele trabalha é o dia a dia dele, né? Eu vou ser bem sincero, cara. O que acontece Luan, primeiro, vamos pensar em core de produto. O Figma não é para impresso. Já tira de letra. A galera tá numa movimentação na internet de, nossa, cara, eu vou fazer uma identidade visual, vou fazer não sei o que. Esquece que você vai fazer tudo dentro do Figma, meu amigo. Você vai criar aquela identidade, você vai ter todos os processos, vai criar documentação, os manuais lá dentro, bacana. Só que você precisa do Illustrator para você fazer uma saída de AI que vai trabalhar com o CMYK correto da tua cor, para que chegue lá como chama, nas impressões, lá dentro da gráfica, com uma assertividade que brilhe os olhos de quem está lá na frente do computador. Porque se você criar dentro
do Figma e mandar para a gráfica, você rodou. Você vai ter sérios problemas ali com essa questão de cor, bater. E outra, o arquivo que é liberado pelo Figma é um RGB, né? Então, tipo, o CMYK em si ali, ele está num outro contexto. Então, é bacana? Precisa. Eu acredito que quem trabalha com a parte gráfica hoje, é necessário, mais do que necessário, você utilizar o Illustrator do que um Figma. Pontuando diretamente. No entanto que tem N processos que eu crio hoje dentro do Figma para mostrar para as pessoas que dá para ser feito, só que eu levo 50 processos para fazer, no Illustrator em 10 eu faria, entendeu? Então, assim, são produtos diferentes para áreas diferentes. O Figma, ele vem com contexto focado nessa situação de você trabalhar uma prototipação, de você trazer um design e tal, só que a galera migra um pouco dessa ideia para o design em si mesmo. Não, cara, vamos trabalhar aqui uma identidade visual, vamos fazer um banner que depois eu posso exportar ele para fazer uma fachada de uma loja. Cara, eu acho que é cada um no seu quadrado. Na mesma situação que quando eu brinco com tratamento de imagem, eu deixo bem claro, vou brincar com o que o Figma me oferece, que é o quê? Um blend mode, para mim fazer uma mesclagem de camada, é um jogo de iluminação que eu vou trabalhar ali, são aqueles pequenos filtros que ele tem quando você dá 2 cliques em uma imagem, que ele vai aparecer contraste e tal, não sei o quê, que é só aquilo. Eu não tenho um divisor de camadas como eu tenho ali dentro do Photoshop, eu não tenho uma estruturação correta por cores e tudo mais. Cara, quando olha para tratamento de imagem, é Photoshop. Quando olha para identidade visual, é Illustrator. Quando olha para uma criação de design e prototipação, é Figma. Para mim, eu divido bem essa casta, explico isso muito bem para clientes e para pessoas que me perguntam. Porque a galera tem muito essa vibe hoje, principalmente por causa da revolução de cursos que estão tendo na internet, tem muito aquela facilidade de falar, cria seu logo aqui dentro, que não sei o que, não sei o que. Mano, se o logo teu for especificamente para trabalhar digital, não vou fazer cartão, não vou fazer camiseta, não vou fazer impresso, não quero um flyer, aquele e-commercezinho meu, eu nunca vou usar em outro lugar esse logo. Beleza, pode fazer no Figma, bateu, fica perfeito. Agora, se o cara chegar e falar, amigão, vou ter que fazer o impresso ali agora, então você já lembra de ter um adicional para ele de que você vai ter um custo para desenvolver a parte no AI. No Illustrator. Então, são setores, né? Aí é forma de negociar, mas esse é um dos contextos que eu falo, cada programa ainda é no seu quadrado. Tem que tomar muito cuidado na hora de você achar que dá para falar assim, chupa Adobe, manda ver, não quero nem saber mais, agora é só Figma. Não é bem assim, né? Não é bem assim, cara. Eu recebo perguntas, cara, mas você usa só Figma para fazer o que você faz? Eu uso só Figma. Eu não uso Adobe, eu nem tenho pacote Adobe instalado em nenhum dos meus computadores. Mas eu também não pego projetos que são relacionados ao pacote Adobe hoje. Igual a identidade visual. Eu já negocio, eu tenho um parceiro que faz a parte do AI, eu faço a documentação dessa parte toda dentro do Figma. Então, ou seja, a criação, a estruturação é aqui. Só que o AI é desenvolvido lá no Illustrator e também para você preencher um pacote que é correto. Ó, em 2005, Luan, mais ou menos por aí, 2000, 2005, quando eu fazia os panfletos, flyers, cara, se eu chegasse com um arquivo .ps lá do Photoshop na gráfica, eu apanhava uns 3 dias sem parar, entendeu? Porque o cara falava, Corel, CDE, Corel. Aí eu falava, mano, mas eu não manjo muito Corel aqui, não sei o que, não pode ser um... Ele falou, não. E quando o cara aceitava, ainda tem que ser o Corel da versão tal. Aquilo me deixava louco, entendeu? Então, assim, era o contexto. Daquela época, hoje é a mesma coisa. Então, só mudou os programas, mas ainda você tem que trabalhar respeitando os pacotes, né? Porque, os níveis são diferentes. É só você pegar aí, tem caras na internet aí que tem trabalhos magníficos utilizando um pacote Adobe. Não adianta falar que eu vou replicar essa magnitude toda dentro de um Figma, porque se eu conseguir, nossa senhora, é claro, maravilhoso. Mas ainda tem algumas coisas aí que estão fora. Ainda tem que mudar muita coisa. Propósitos diferentes, né, Will? Igual você está explicando, né? Tipo, você não pega projetos que dependam desses tipos de programa. Você pega projetos que, com essa ferramenta Figma, você consegue resolver e tá tudo bem. E bola pra frente. A galera só tem que ter essa consciência de saber, o martelo é para eu martelar
e a chave de fenda é para eu parafusar. Simples assim. Então, quando eu preciso martelar, eu vou usar o martelo. Quando eu precisar parafusar, vou usar uma chave de fenda. Lembrando, né, Luan, a gente sempre vai ter uma melhoria dessas ferramentas, que sempre vem acontecendo. O Figma, uma das vantagens é o quê? Plugins. É uma escola que está entrando no mercado aí, que as empresas e desenvolvedores estão vendo que é um mercado bacana e cada vez está tendo uma evolução mais de desenvolvimento de plugins nessa ferramenta. Então, o que acontece? Tem tendências que pode ser que algumas empresas ou desenvolvedores tragam alguns plugins novos nos próximos meses ou ano voltados para tratamento de imagem. Então, talvez trabalhe mais uns filtros, faça mais algumas coisas do tipo e tal. Assim como também a gente vê uma evolução aí da galera com no code, desenvolvendo plugins que vai pegar um conteúdo e já jogar automático na página, para você não ter que fazer uma migração do que está dentro do Figma para um Elementor, para um Webflow, para alguma coisa. Vai dar certo? Só Deus sabe. É bom? Também só Deus sabe, porque realmente você lembra disso, acho que você participou desse mesmo movimento, quando você tinha uma imagem dentro do Fireworks, era do Fireworks ou do Photoshop, e você ia lá com o Slice e falava assim, agora eu vou tirar um HTML pronto daqui. Cara, na hora que caía as tabelas lá, se não me engano, na época era tabela ainda, não era nem... Era tabela. Tabela. Cara, você olhava para aquilo lá e falava, funcionou para aquele e-mail daquela época, mas, cara, ainda vinham algumas sujeirinhas, dependendo do tipo que você fazia, o jeito que você criava aquilo ali. O próprio Dreamweaver. No Dreamweaver você arrastava componente, cara, eu não gostava de fazer arrastando componente. Às vezes eu arrastava um componente para ver o que gerava por trás, mas só para entender o conceito. E depois, como a gente na época a gente estava aprendendo ainda sobre HTML, então era muito bom para você aprender, saber o que ele criava, quando era div, como é que ele criava certinho a tabela, quando você mesclava a tabela, para mesclar, você mesclava direto pelo Dreamweaver de forma visual, você olhava o código, você entendia o que acontecia. Então você tinha uma forma até de você estudar aquilo. Mas usar mesmo o que o próprio Dreamweaver gerava era horrível, porque ele gerava muito código sujo e que aquilo pesava. E hoje em dia, com a questão de SEO, é pior ainda. As ferramentas que geram códigos tem que analisar com muita cautela para ver se não gera sujeira, porque isso pode prejudicar. Até às vezes pegar um template pronto de WordPress, se você não usar especificamente para blog, que eu tenho o seguinte preconceito com relação ao WordPress para quem usa não para blog. Ainda mais se você não criar um tema do zero. Se você criar um tema do zero, ainda fico de boa porque você põe o seu próprio código. Mas você pegar código pronto e você usar aquilo como site, tem muita sujeira, porque é template e é para várias pessoas utilizarem aquele mesmo layout ali, só você adaptar conteúdo. Então gera muita sujeira, que isso prejudica muito a performance, principalmente da parte de SEO. Então eu sou a favor de WordPress para blog. Passou disso, eu acho que já não é legal, mas é a minha visão também a respeito disso aí. É aquela situação, né, igual você falou, como ele é uma ferramenta criada para você fazer tudo e ao mesmo tempo de qualquer forma, ele tem um pré-carregamento já pesado. Então, ou você otimiza, ou você trabalha ele num formato, como você falou, criando ele do zero, ou senão você vai ter um peso de carregamentos, vai ter um problema de SEO, você vai ter uma otimização que vai ser mais dificultosa ali. E sem contar também que, vamos falar assim, né? Toda vez que você utiliza uma plataforma, isso é uma coisa que eu sempre deixei claro para todos os clientes e pessoas. Você quer utilizar? Então saiba que você tem o caminho de start aqui, só que você tem o caminho a barreira que vai estar ali na frente. E na hora que você chegar nela, você tem que entender que não tem, às vezes, como transpor ela, porque é um modelo de negócio que a plataforma te oferece. E aí o cliente, geralmente quando era e-commerce, vinha e falava, cara, mas aí eu estou precisando tal coisa, e ele quer reinventar aquela roda, e na maioria das vezes você tinha que expor para ele que a plataforma não suportava aquele modelo que ele queria, ou se não, buscar um desenvolvedor especializado para ele criar esse processo e aí gerar um valor maior ali no projeto. Então, é isso aí. Eu também não sou eu sempre fui um fã do personalizado. Essa é a verdade. Então, assim, hoje eu olho para isso daí e falo, tem muita coisa pronta que dá para a gente usar, mas é igual você disse aí, especificamente para cada coisa. Se eu for num blog, o WordPress é a melhor ferramenta para você fazer a parada rodar numa semântica correta e bonitinha e pau. Se você vai para um site, pega um templatezinho aí feito em como é que chama? Bootstrap, basiquinho aí e tal, trabalha ele ali sem problema nenhum, só que sem todo aquele peso de carregamento do WordPress por trás. HTML, CSS, JavaScript, acabou. Então, cada um com o seu quadrado. Eu penso a mesma coisa, Will. E você estava comentando aí a respeito dos plugins. Quais os plugins você mais utiliza hoje em dia aí no seu fluxo de trabalho, que você enxerga que te facilita? Porque tem muitos, como você falou, e eu acredito que até para quem está nos ouvindo pode perguntar, né? Mas
Qual que é um aí que nem você falou aí de imagens? Tem aí plugins para filtros de imagens? Quais outros plugins que facilita ali na hora que eu tô criando um protótipo para ser mais rápido ou ser mais assertivo? Eu já cheguei a olhar, tem uns que é de Lorem Ipsum, né? Que a gente vai criando e vai jogando os conteúdos ali. Apesar de a gente saber que às vezes em algum processo de criação ali não é tão útil, mas às vezes em alguns momentos podem ser úteis. Ou imagens, né? Você tá criando às vezes uma galeria ali de notícias e, ficar caçando imagem na internet para colocar ali que faz sentido. Pode ter algum plugin que você já vai clicando ali e vai colocando para você de forma automática. E eu acho que todos esses plugins, são facilitadores ali. Eu utilizo, cara, muito aqui no meu dia a dia, igual quando eu trabalho principalmente com a biblioteca de ícones, eu utilizo aquele Iconify, que é um plugin que eu acho muito bacana também e que tem uma disposição aí de N modelos e N bibliotecas dentro dele ali. Quando você fala imagem, uma das paradas que eu mais curto de utilizar um banco de imagens que eu gosto muito é o Unsplash, unsplash.com, que tem ele, só que ele tem um plugin no Figma, que aí você vem e vai setando, você só faz o clique do ponto que você quer e vai integrando as imagens nele ali, sem problema algum. Cara, uma coisa que eu uso muito também às vezes eu preciso fazer uma remoção de fundo de alguma imagem, aí a gente, antigamente, Photoshop na veia. Hoje eu tenho que correr dessa estrutura, então o que acontece? Eu venho para dentro de um plugin que eu uso aqui, que é o Icons 8. Eu até fiz recentemente um post falando sobre 3 versões, que tem o Remove BG, tem ele, que é o Icons 8, e tem um outro. São os mais conhecidos aí no mercado, só que também as diferenças entre eles. Então, tem as vantagens de você fazer uma remoção de fundo, só que ao mesmo tempo tem suas particularidades ali entre um e o outro. Então, o Icons 8 é o que eu mais uso hoje, entre esses plugins de fundo. E, cara, uso muito o Artboard também, que é para mockup. Então, você tem os mockups específicos ali para poder trabalhar. Vamos supor, vou fazer um banner, e nesse banner tem um copo com a marca do cara, entendeu? Aí eu vou lá e trabalho exatamente nesse artboard aí para ele ter um mockup bacana com a marca dele ali, que muitas vezes o cara nem tem esse mockup. Então, ele nem tem um copo ali com aquele visual. E aí eu consigo trabalhar um banner num projeto dele que tem esse visual bacana ali. Cara, uma coisa que eu utilizo muito, praticamente assim, todo dia, algum processinho que eu vou fazer, eu trabalho ele. São 2 plugins que são de isometria. O Isometric, Asometric, que ele chama, e o Scaledet. A diferença entre eles é que o Scaledet, ele é manual, você vai por grau. Eu quero virar um grau para cá, quero virar um grau para lá, e já o Isometric, ele é específico, ele vira um tanto para um lado, um tanto para o outro, então você vê aquelas folhas deitadas, às vezes uma layer em cima da outra, aqueles movimentos bacana, geralmente feito com esse tipo de plugin. Então, assim, são os plugins que eu mais utilizo dentro dessa estrutura. Tem plugins aí que você vê que o mercado fala bastante também, que é igual, vou criar um gráfico, tem o Charts lá, que é um puta de um plugin também para você fazer essa criação de gráfico, você não tem que fazer do zero. Tem alguns outros plugins aí também, mas são plugins que eu utilizo meio que em alguns pontos do projeto e de vez em quando. Então tem muito, acho que se não me engano o Figma tá aí com mais de 1000 plugins, se não me engano, cara. É muito plugin ali. Eu vi outro dia 1.200 e não sei quanto, mas eu não sei te falar se é o número exato, é correto. Eu vi uma pessoa comentando. Mas só de ser mais de 1000 é muita coisa para você analisar qual você vai utilizar. Por isso que é bacana ter, igual pessoas como você, assim, que compartilha, qual que mais usa, já testou alguns e pode colocar a sua visão a respeito de cada um que você testou. E algum desses que você comentou aí são pagos ou todos são gratuitos? Todos gratuitos. Pô, legal. Tipo assim, claro, né? A pegada do plugin te ofereço uma quantidade grátis e te ofereço também os premium, que aí se quiser você faz um pacote ali. No caso dos removedores de fundo, o Icons 8 é free também, só que o concorrente dele que eu falei, ele trabalha com créditos. Então ele tem uma quantidade por dia que você pode remover de fundo, só que se você passar aquela quantidade, você pagaria um crédito lá no site deles para integrar. Porque alguns são integrados por API. Você entra no site, faz um cadastrinho, puxa a chave API, coloca ali no Figma e ele roda perfeitamente. Então, cara, a maioria do que está lá dentro do Figma, que essa é a pegada que está fazendo o Figma ser a força que ele está sendo, né? Tipo, a entrega desses plugins que ajudam e auxiliam muito no processo, e aqui eu nem coloquei plugins que são de processo mesmo, tipo, o cara fazer ali agilizar ele, eu vou fazer uma lista, beleza, vou colocar
preciso de 35 pessoas nessa lista. Aí tem nome, sobrenome, foto da pessoa. Tem plugins que já clica em um, ele já gera a lista dos 35 ali. Você não tem que ficar. Nossa, Zé, não sei do que coisa linda, velho. Vê isso aí e chega chora. Imagina fazer isso no Photoshop, irmão. Não, nem me fala, cara, nem me fala. Lembra, você tem que fazer linha por linha, separar, depois colocar os nomes certinho. E se um ficar desalinhado? Ter que alinhar tudo de novo, todo mundo. Cara, é que a gente não... É meio difícil falar assim, mensurar. E tem muita gente que ainda está fazendo o layout dentro do Photoshop. Mas a verdade muitas vezes é por medo de mudar de ferramenta e tudo mais. Porque quem já tem um domínio, vai fácil. Mas se você colocar hoje, criar um layout ali no Photoshop, colocar um cara criando no Figma do lado e dar o desafio, meu amigo, nem... A redução deve ser até propor isso daí uma hora para um desafio mesmo. Falar, cara, vamos fazer e ver a diferença. Porque... É muito grande, cara, a evolução, a rapidez com que você consegue montar as coisas dentro do Figma é muito fluido. Então, e com a ajuda dos plugins, então, não se fala. É fora fora da casinha. Cara, que da hora, né, mano? E esse que você falou aí de remoção de fundo, eu fiquei curioso pra entender como que ele funciona. Por exemplo, você quer recortar só um detalhe, por exemplo, que nem você usar óculos. Se eu quiser recortar só o seu óculos, é possível com essa ferramenta aí que você falou com esse plugin no Figma? Ele tem tipo uma pen tool também, uma caneta ali que você vai desenhando e recorta o que você quer, ou não? Ele é só o fundo mesmo ali, um fundo sólido, porque se tiver detalhe, já não consegue remover. Então, por mais que você faz muita coisa no Figma, você tem uma limitação do que é possível ainda fazer com esses recortes de fundo, e o Photoshop entraria nessa pegada aí para alguém que tem que trabalhar com muitas imagens, por exemplo, alguém que faz protótipo, mas trabalha muito com e-commerce, tem que fazer muito banner ali, às vezes tem que cortar uma foto específica de um produto, fica mais difícil só com o Figma, ela tem que ter ali junto o Photoshop, não tem como escapar, porque ainda não chegou nesse nível de plugin, por exemplo. Na verdade, os plugins não fazem esse processo ainda. Então, ou seja, vamos supor, no Photoshop você teria a varinha mágica, clicou ali, ele vai fazer a seleção do que você quer, você adiciona pontos a mais que às vezes ele não pegou e você exclui o fundo. Acabou. Então, ele gera o processo ali. Aí você vê se você vai excluir a imagem normal ou se você vai mascarar, que aí você não destrói aquela imagem. Até ali tá ok. Dentro do Figma não é diferente. Esses plugins... Não existe a varinha mágica, o que existe é a caneta, onde você faz o contorno exatamente da área que você quer e clica na máscara. Ele vai gerar uma máscara e aquela imagem vai ficar mascarada ali, o entorno dela vai sumir, vai ficar só a parte que você quer. E aí você consegue trabalhar aquela imagem especificamente em determinado lugar, ou parte daquela imagem. Então, assim... Existe o conceito de você fazer? Existe, só que é igual eu falei aquela outra hora, né? É mais trabalhoso, você tem que fazer um processo mais longo do que você simplesmente clicar com uma varinha mágica e funcionar, porque a varinha não existe ali dentro. Agora, com relação ao plugin, não, os plugins, eles geralmente utilizam eu vou falar uma besteira porque não é da minha área de tecnologia, mas... alguma biblioteca que trabalha com uma IA lá, uma inteligência na fotografia e reconhece que aquele conteúdo específico é a imagem principal que vai ficar na foto. Então, ou seja, é um carro, beleza, ele vai recortar o carro e tirar todo o restante. É um vaso de flor, ele vai recortar e tirar todo o restante. É claro que quando você entra no contexto da mesma cor da planta que a cor da parede, aí começa a criar os problemas para o plugin, entendeu? Porque às vezes pode ser que você perca algum contorno, aí você pode fazer na mão depois, porque o que o plugin faz é remover o fundo, e aí tem variações, né? Alguns plugins removem e outros criam uma máscara com base nessa máscara do Figma mesmo. Aí você consegue ir lá, setar os pontos dele e corrigir aonde ele corrompeu aquele pedaço da foto. Então a galera ainda está num nível de não conhecer tanto o poder que a máscara faz hoje dentro do Figma, que seria uma espécie de varinha mágica do Photoshop lá atrás. O único detalhe mesmo ali, pelo que você está me falando, se for uma coisa mais simples, ou até uma coisa intermediária ali, que você não fique fazendo tanto nos seus layouts ali que você precisa, o Figma com esses plugins vai te atender. Agora, se for realmente alguém que, tem que recortar 5 horas do meu dia de trabalho de 8 recortando imagem, não faz sentido você ficar usando o Figma. Faz sentido você usar o Photoshop e depois levar pro Figma e
terminar o seu layout ali. Agora, igual com você aí, é esporádico, é um banner ali, outro aqui, é pra ajeitar um detalhe no layout. Meu, pra que eu vou ter o Photoshop ali, pagar um outro pacote, ter um custo a mais, se uso ele 5% de trabalho? Não tem necessidade, esses plugins te auxiliam, né? Exatamente. Os plugins eles já estão aí para diminuir, reduzir esse tempo que você gastaria. Mas mesmo tendo plugins, às vezes você precisa de trabalhar um tempo a mais no processo. E tratamento de imagem, o core de tratamento de imagem é Photoshop. Então não adianta você falar, eu vou tratar, vou montar, vou fazer isso daqui, não sei o quê. Você vai até fazer um processo, mas a essência do teu dia ali, a gente está falando do quê? Todo esse rolê que a gente está falando é tempo. Teu dia é mensurado em tempo. Teu entregável é tempo. Ou seja, a não ser a hora que você está no teu hobby, brincando lá na tua casa, é tempo, meu amigo. Então, quanto tempo você demora para recortar aquela imagem? 15 minutos no Figma, se eu tiver no Photoshop é 30 segundos. Porra. aí é onde você vê a diferença. O processo é esse daí, cara. Então, faz sentido você saber... Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. É legal você saber que existe a possibilidade. Porque um dia você está numa máquina que você tem acesso à internet, você consegue entrar no Figma, mas você não tem um Photoshop instalado, entendeu? Aí você fala, cara, isso daqui eu consigo fazer rapidinho no Photoshop, no Figma, que eu não preciso fazer no Photoshop. Recentemente, a galera começou a migrar bastante para não pagar até versões de Photoshop para o Fotopeia. Não sei se você já ouviu falar. Fotopeia é uma plataforma web tipo Figma também, que ele é, na verdade, uma cópia do Photoshop ali, que tem 90% das ferramentas que o Photoshop tem. É que nos últimos 2 anos a Adobe deu uma acelerada na criação de conceito que deixou eles um pouco para trás. Mas o básico, recortar um fundo, fazer não sei o que, trocar uma cor, fazer um negócio básico que eu falo, não é tão básico, viu? Faz um trampo bem maneiro. Só que é diferente, porque você está na web, entendeu? Então, é um outro processinho. E aí isso daí sanou muitas empresas que não queriam pagar o pacote e muitos profissionais que muitas vezes, igual você falou, cara, 5 minutos que eu abro um Fotopeia aqui, eu clico na imagem, clico na varinha mágica que existe no Fotopeia, tiro o fundo, salvo a foto e põe no Figma. Aí já era, né? Lembrando que se você estiver dentro do Figma, você tá com uma imagem lá com fundo branco em volta. Vai lá no Blend Mode, coloca, só para ter uma ideia aqui, só pra gente vamos falar besteira aqui no nome. Você vai nos Blend Modes lá e coloca Multiply, que é a multiplicação dele, cara, e ele já vai esconder toda a parte branca que tá em volta da imagem, vai recortar automático. É como se fosse uma varinha mágica. Só que se você sobrepor por outras camadas, ele vai aparecer porque geralmente o desenho teu tem algum pigmento branco junto. Não é exatamente uma cor e outra cor separada. Ele puxa toda essa parte branca. Pô, que da hora, Will. E na sua visão, você acredita que falta alguma coisa ali pro Figma ainda trazer de novidade para melhorar o fluxo de trabalho aí que você faz ele no dia a dia? Tem alguma coisa que você fala, nossa, Figma, se colocasse isso aqui, ó, aí seria a cereja do bolo aqui para me apaixonar ainda mais por essa ferramenta. Porque hoje em dia a queridinha é o Figma, né? A galera, é o que mais fala, o que a galera mais comenta. Até eu entendo o motivo disso, porque a Adobe XD acabou deixando um pouco a desejar, né, cara? Em alguns pontos, assim. Então o pessoal acabou migrando mesmo, não teve jeito, né? Alguns projetos ainda rodam em XD por questão do pacote, né? Que, às vezes você tem que assinar 2 programas por conta que empresas maiores que às vezes tem que ter o pacote da Adobe por causa de uma outra área ali. Então você assina um pacote só e acaba resolvendo ali as questões. Mas eu vejo muitas vantagens, assim, que o Figma tem em cima do XD ali. Eu acredito que se correr atrás dá pra meio que competir um pouco ali. Mas hoje em dia tá, disparado, assim. Não tem como competir, não. O Figma tá muito avançado. Mas falta aquela cerejinha do bolo ali, Will? Então, cara, eu falo assim, o Figma trouxe umas atualizações recentes aí que envolve tanto a parte do auto layout, que foi uma mão na roda para a galera aí para poder brincar, e também foi aquela estruturação do flow, né? Agora você pode ter vários flows e tal, então você faz várias situações diferentes ali, né, para você poder manipular. Antes você tinha um único, você arrastava para cá, para lá, e utilizava ele onde você queria específico, né? Mas, cara, eu vejo assim, tem muitos pontos ainda que dá para melhorar. É coisinha básica mesmo, que você falaria assim, nossa, se isso daqui fosse desse jeito. Mas aí eu tenho que realmente sentar e entender se isso é para mim, William, ou se isso é para o uso realmente de comunidade. Porque tem muitos conceitos ali que eu vejo, igual você falou aí, o XD ficou para trás e tal. Eu conversei com um cara, um mês atrás mais ou menos,
Ele usa o XD, ele falou que deram uma evoluída na ferramenta, acho que porque também viu que o mercado deu uma fechada ali, né? Só que o que mata, no meu ponto de vista, é o fato de não existir uma comunidade de força como está existindo dentro do Figma, até por ela ser free, né? Então, ou seja, existe a comunidade lá, o XD, a galera faz e tal, só que você vem nesse processo aí. Se você olhar, vamos pensar na quantidade de contas que a Adobe deixou de ter, como que eu posso falar assim, revalidado esse ano, que a galera saiu fora. Então, para a empresa, é uma perca de receita gigante, velho, de usuários e de dinheiro ali no caso. Vamos falar numa outra situação. Eu nunca tive Mac. Eu vim adquirir um Mac recentemente. Eu perdi a era de ouro de utilizar um Sketch. Eu sempre tive vontade de ver a ferramenta e brincar com ela. Só que eu sempre tive o Windows. E aí, até onde eu sei, ela era especificamente para iOS, né, para Mac. E, cara, aí eu falava o quê? Velho, não vou poder ir para essa. Vou para o XD. O XD é caro. Aí eu comecei a olhar a comunidade e ver que a galera tá... Quando tem muito conteúdo na rede, se torna algo muito fácil para a gente integrar. Hoje, se você digita Figma no YouTube, você acha o Figma inteiro ali. Aí o que não tem como falar assim, vou comprar um curso. Você vai comprar se é algo específico. Se você falar para mim que você está comprando um curso para aprender Figma, cara, se você olhar, é que você tem que ter uma matriz ali na tua cabeça de como que você vai fazer todo o processo dele e tem que ter como é que eu posso fazer? Uma educação tua interna de realmente seguir aquela linha que você colocou. E aí, o que você faz? Geralmente, você não tem essa ideia. Então, você faz o quê? Você vai lá e compra um curso, e o curso te ensina. Então, ali, o curso é aquilo, é a referência que você tem. Então, assim, olhando para esse processo hoje, eu entendo que o Figma tem muitas coisinhas a melhorar ainda, detalhezinhos básicos, às vezes na hora que você arrasta um arquivinho para cá, ele já poderia entregar de uma outra forma para você, mas são todos processos que estão assim, no fluxo do dia a dia, que fariam você perder alguns segundos, talvez, ganhar, né, alguns segundos, talvez, e fazendo esse movimento repetitivo, você ganharia minutos no dia fácil. E não ter que ficar pensando, né? Um problema aí que eu vejo, tipo, vamos lá, componentizou tudo, agora, vamos mudar umas partes aqui. Ferrou toda a componentização, volta, faz. Então, assim, eu converso com alguns UX, uns brothers meus aqui, e eles falam, cara, já componentizei aquela parte, já fiz isso daqui, agora eu tenho que mexer no negócio aqui, e aí muda. Então, no final das contas, o cara tem que refazer um trabalhinho ali que, às vezes, a ferramenta poderia auxiliar nesse processo de uma forma diferente. Mas também tem que ver como é que é a forma que está sendo componentizado esse arquivo, níveis de segurança, igual... Eu trocando uma ideia esse tempo atrás com um outro brother, ele falou assim, cara, baixamos um arquivo e o arquivo tinha um componente da biblioteca que estava linkado lá no componente do cara, lá, que é o cara que disponibilizou o arquivo. E era um componente universal, ele usava universal ali, normal, em todos os projetos. E beleza, e por um trâmite de entrar, ele clicou, conseguiu cair lá nos projetos do cara. Aí você conseguia acessar todos os projetos que o cara tinha, porque ele usava o mesmo componente em todos os projetos. Caramba, mano, que doideira. Assim, essa é uma fita que no dia que o cara comentou comigo, eu falei, cara, sério mesmo, velho? Eu preocupado com o botão share ali em cima, porque o que a galera faz é o quê? Entra, abre o projeto, isso já aconteceu várias vezes, abre o projeto, que bacana, legal, não sei o quê, só que o cara esquece de clicar no share e tirar, que qualquer um pode acessar aquele link, desde que tem o link, e colocar ele só por e-mail. Então, tipo, é o básico do básico para você fazer. Abrir um Figma, meu amigo, vai lá e troca o share, porque ele vem por padrão aberto para qualquer pessoa. Cara, esse detalhe aí mesmo, eu acho que o próprio Figma, né, a própria empresa podia pegar e já vir por padrão privado para todo mundo. Não vir por padrão aberto para todo mundo. Parece que não faz muito sentido. Que eu acho que é mais... Não sei se isso entra num senso ainda de... toma o link aqui, olha que da hora, não sei o quê. Só que o que acontece? Quando eu fui iniciar o meu projeto no Instagram, falei assim, cara, eu vou começar a publicar sobre Figma, né? Tava até antenado. O que aconteceu? Tava olhando um stories de um designer, não vou nem falar não, mas um designer renomado aqui e tal. E, cara, vi o link no stories no celular. Eu vi, assim, ele filmando o stories dele aqui, assim, eu vi o link passando ali normal. Eu parei, voltei o story dele, printei na minha tela,
sentei no meu no computador aqui, digitei tudo aquela escrita na linha e dei enter. Caí dentro do projeto do cara. Meu amigo. Na hora que eu caí, eu vi que ele tava online, falei, putz, saí. Aí eu peguei, fui lá, chamei ele inbox, falei pra ele, brother, acabei de entrar num projeto. Ele falou, cara, eu vi que entrou um cara estranho aqui, que apareceu lá pra ele. Aí ele falou assim, eu vi que entrou um cara aqui e tal. Eu falei, então, eu acho que o teu share aí tá ativado, tá aberto. Ele, cara, desculpa, não sei o quê, nossa, vou dar uma olhada aqui. Aí ele foi, trocou, e aí eu peguei e aproveitei e falei pra ele, eu tô iniciando aqui, eu queria saber se eu fizer esse post e publicar, você republica ele também, porque o cara já tinha força na rede. Tinha ali os seus 5, 8 mil seguidores já e tal. Ele falou, não, brother, pode fazer aí que eu dou uma força pra você. E, cara, o cara é muito gente boa. E, cara, eu peguei e montei. Foi o primeiro post que eu montei que foi referente à segurança no... Aí, pra quem quiser descobrir quem que é a pessoa, é só meio que dar uma sapiada lá. Ele vai descobrir quem é, vai dar uma stalkeada ali, vai descobrir quem que é que... Mas acontece com qualquer um, né, cara? Poderia ser qualquer pessoa, né, velho? Não, e aí o que eu fiz? Eu peguei outros designers e fui fazendo a mesma coisa. Porque virou uma febre, né? Você publicar e mostrar e exibir a tela. No entanto, que a galera não estava usando muito o aplicativo, estava usando mais o que está no navegador. Porque o aplicativo não tem o link. E o do navegador tem o link lá em cima. Então aí o que acontecia? Na hora que você passava o celularzão lá filmando a tela, o linkão tava lá. Aí eu peguei, entrei e caí de outros 2 designers a mesma coisa, cara. Aí eu falei, não, o post faz sentido, mano. Mandei o post, só que eu tinha 500, 800 seguidores. Então, assim, eu tinha bem pouco, tinha 500 seguidores, se não me engano, então não deu um engajamento e um movimento ali muito forte. Mas, cara... depois que eu trocando uma ideia com esse brother recentemente, ele falou para mim, falou, cara, as bibliotecas que você faz, que você exporta lá, toma cuidado quando você fizer, porque se tiver um item que está linkado e é universal e está aberto e alguma coisa, o cara pode infiltrar ali no teu e ver os teus outros projetos. Então, assim, esses são todos pontos que eu vejo, vou dar um ponto na pergunta que você fez que é interessante. Você tem um projeto lá, a galera tá numa vibe de publicar o projeto do Figma no Behance. Beleza. Aí o cara vai lá, pega aquele iframe lá, põe lá o framezinho no Behance e puxou o projeto ali. Tá lindo, maravilhoso, consegue navegar pelo projeto, correto? Beleza. Passa o mouse até no topo da tela, ele abre o negocinho ali, você clica, vai pro projeto do cara, faz duplicate do projeto. E tá bom, o cara deixou aberto, porque ele tem que estar aberto para estar rodando lá, né, no caso. Só que o que eu andei encontrando, o projeto todo, pesquisa, estrutura, não sei o quê, a pesquisa que ele fez, onde ele montou o Moodbird, todas as coisas que ele fez, tudo ali. Ele não fez só, catou as telas que seria do projeto e colocou num Figma específico e liberou aquilo para o projeto. Ele liberou o projeto dele inteiro. Pode ter dados sensíveis ali nessa pesquisa com pessoas que, de repente, vazar aquilo de um projeto maior, pode dar até processo isso aí. Então, a gente começa a pensar nessa questão que você falou. O cara tem informações que estão ali, rascunhos do que o cara fez. Não é só um wireframe, é um rascunho que às vezes ele, fez aqui, colocou um texto ali, não sei o que. Então, a galera tem que se conscientizar, principalmente nesse nível de informação, que você tem um projeto teu, tira suas telas que você vai usar, aplica aqui elas, e aí você mete o frame lá no Behance, que é o bacana, para ficar legal, só que com cuidado, um certo nível de cuidado da informação que você tem. Porque assim, uma vez que eu pus no Behance, eu já tenho que ter ciência que eu estou deixando as pessoas duplicarem aquele conteúdo. Eu já falo direto já, e tem projetos gigantes já que você vê que a galera faz essa parada aí. É claro que tem um ponto que é um negócio, é uma situação até que eu troquei uma ideia com um cara semana passada, e ele veio me perguntar sobre esse nível de segurança, mas como eu não utilizo a versão paga do Figma, eu não sei falar como é que funciona essa estrutura. Mas será que na versão paga existe algum conceito que você não consegue duplicar aquele projeto? Entendeu? Você só navega no frame ali e tal, só que você não duplica. Lá na Curate, no nosso time, a gente deixa as pessoas só como visualizador, não como editor. Então as pessoas entram só para visualizar o que o outro está fazendo, mas ele não consegue editar nada do projeto. Então você consegue restringir no modo pago para as pessoas só visualizar. E você pode dar permissão para elas só visualizar. Mas aí quando você aplica isso num frame lá no Behance? Aí, esse de aplicar no Behance nunca testei para te falar se é possível, porque você tem que deixar aberto, né? Então, é essa a pegada. Tipo, para quem paga, depois até é um teste para você fazer lá e depois você posiciona pra gente como é que funciona. Sim. Tipo, já que você tem a versão paga, pega um produto lá, uma tela,
como se fosse passar ela para mim poder visualizar ela, mesmo como chama? Visualizador só que na hora que eu passar o mouse lá em cima no topo dela, se eu vou conseguir entrar nela. Porque esse lance de visualizador é assim, eu tô mandando pro cara lá para ele visualizar um protótipo, beleza. Só que eu, William, tenho a conta no Figma também. Então, quando eu tenho conta, até onde eu sei, ele abre no centro da tela o protótipo lá, a informaçãozinha, e aí se eu der um clique ali, ele vai abrir um menuzinho escrito duplicate, e aí vai embora. Agora a pergunta é, isso funciona da mesma forma na conta paga? Como eu não detenho ela, eu não tenho conhecimentos para falar se é desse formato que ela funciona, entendeu? Quando eu compartilho não, né? Compartilhar você está dando liberação, funciona assim, mas quando eu mando um link para algum lugar, eu sei que quando eu conversei com um brother que colocou no Behance, estava aberto, ele pegou e falou, nossa, cara, eu vou trocar, ele trocou o share para visualizar só quem tem o link, ele saiu automático do Behance, aí ele teve que deixar aberto de volta, mas era conta free. Conta free também. Não, vou fazer um teste, a gente faz junto depois e a gente comenta no próximo episódio que a gente gravar. A galera vai ficar curiosa pra saber ou vai vir mandar por DM. Perguntou, e aí, vocês testaram? Funciona, não funciona? É uma boa. Exato. Não, eu até já vou falar para você, pela galera que te segue e que tá ouvindo esse podcast, que eu sei que tem uma galera de excelência aí, muitos devem trabalhar com a versão paga. Então, galera, se vocês trabalhem, façam o teste aí e depois explica, traz pro Luan a informação aí para fala, meu, funciona assim, porque esse é o bacana de comunidade, né? É você ver que realmente, desse jeito funciona, do outro não, fiz um teste, o outro não, e assim evolui o negócio. Eu tenho, para você ter uma ideia, eu estou lançando um curso, e tem um cara que tem um curso já que até trocou uma ideia comigo na semana passada, e ele está tendo não é um problema, mas ele está tendo um conceito aí que é interessante. Ele tem arquivos do curso dele que são em Figma, que eu também vou ter. Então a dor vai ser a mesma. A diferença é, na hora que eu disponibilizar os meus desafios para os alunos que compram aí eu disponibilizo o arquivo .fig, aí o cara vai lá e sobe aquele .fig no dele, entendeu? Puxou lá o arquivo, tá beleza, ok? Só que não existe uma segurança. Se o cara mandar o .fig, é dele. Então, vamos supor que um cara compra um curso meu, cata esse .fig com todos os .fig meu, que é do meu projeto, joga lá no Mercado Livre por R$15. Beleza. Entendeu? Tipo assim, a galera vai lá e compra, ou ele espalha num grupo do Facebook. Beleza, a galera pega esses arquivos, tem todos os arquivos de aula meu ali dos .fig, só que eu não tenho controle. Então, tipo assim, será que não seria bacana, quando você vai disponibilizar um arquivo, ter uma espécie do que o PDF faz? Digita uma senha, entendeu? Se o cara sobe o arquivo, ele tem que ter uma senha para poder logar naquele arquivo. Ou uma criptografia, e aí você gera uma chave específica para cada pessoa. Tipo, se uma pessoa usar aquela chave, não pode usar mais, sabe? Alguma coisa assim. Exatamente, é um nível acima. Isso aí é um nível perfeição mesmo do negócio. É muito louco, né? Mas é uma puta de uma sacada pra gente que vai trabalhar com conteúdos que muitas vezes são pagos. Então, tipo, porque esse controle da pirataria que é um problema, né, meu? Sempre vai existir, não adianta, é um jeitinho que uma galera dá aí pra fazer a parada. Bem, nego destrava um PS4, né? O que eu vou falar de um arquivo no Figma, né? Arquivo no Figma é baba pra essa galera aí. Will, mano, muito obrigado pelo papo aí, cara. A gente vai ter que gravar outros episódios aí pra falar sobre o Figma, sobre essas ferramentas de trabalho que a gente utiliza no dia a dia, essas dicas que você deu aí pro pessoal. Quero deixar o espaço aqui agora para você divulgar aí suas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Fala um pouco aí sobre o seu curso também, se já tem site pra galera entrar, para adquirir, como que funciona e tudo mais. Cara, para me seguir nas redes aí, pessoal aí pode seguir o ui.will, com 2 L's, lá no Instagram. Já tem um conteúdo muito fera lá já para você que está buscando aí migrar de área, para você que já está na área e quer se aperfeiçoar. E eu estou lançando um curso agora já praticamente a página já está no ar, já sai pro ar agora esse curso, que ele é focado diretamente para você desenhar no Figma, ou seja, ele traz contextos de aprofundamento de conhecimento em ferramentas como a caneta, com o Flatten Outline Stroke, para você fazer as questões de iconografia, operações booleanas, máscara, perspectiva, isometria, iluminação e os famosos blend modes, que são padrões aí também que estão trazendo uma evolução aí dentro da ferramenta para quem quiser trabalhar principalmente com imagem mesmo. Então o curso ele é voltado, né? O curso ele tem um nome Bora pro Figma, na verdade é um bordão que eu uso em todos os meus posts, você vê no final dele está lá, Bora pro Figma, é uma chamada. E esse curso entra já batendo de cara aí já
com um foco mesmo no quê? Em você criar uma imersão para você entregar tanto um post que vai para uma mídia social tua, quanto um projeto final aí. É, na verdade, focado numa parte visual dos projetos que você pode desenvolver. Então é isso aí. Para quem quiser me seguir lá, o Instagram tá aí, também tô lá no Dribbble também. E, cara, LinkedIn também, mesma coisa, você pode pesquisar lá que você vai achar, UI.will lá você vai me achar também. E no YouTube. O YouTube tem um canal também lá que agora a gente vai movimentar muito mais massivo, porque agora vem muito conteúdo aí, saindo o curso, vou entrar numa imersão violenta de conteúdos do YouTube aí, pra galera bater bem de frente, que são conteúdos rápidos, porque tempo é dinheiro, né? Conteúdo rápido é um negócio fazer acontecer de uma forma bem bacana aí. E, cara, queria agradecer você aí, cara, pela oportunidade de estar aqui no podcast, uma honra, né, cara, porque, porra, eu acompanho você aí de tempo já e só vejo o nome fera. No dia que você falou assim, cara, quer participar? Eu falei, não, tipo assim, é pegadinha, né, deve ter uma câmera aí, mas é isso aí, cara, eu tô muito feliz aí, espero que tenha alcançado aí a expectativa aí do pessoal e, cara, se quiserem trocar uma ideia, é só chamar na DM no Instagram que a gente tá lá. Will, eu que agradeço demais, cara, por você ter aceito aí, a gente já se conhece há algum tempo, acho que fazem 2 anos aí que a gente se conhecemos através da comunidade XDA e, você tem um conteúdo super da hora que eu vejo que você posta nas redes sociais e nada mais justo de ter você aqui, poxa, você também é fera junto com a galera aí que passa aí, todo mundo que eu convido aí, eu fico super feliz quando aceitam vir participar e trocar essa ideia comigo e criar mais conteúdo aí pra comunidade, que eu acho isso super importante. Então, muito obrigado de coração por ter aceito aí, dispor do seu tempo aqui pra gente estar gravando e batendo esse papo aí, trazendo informação pra galera. E quero agradecer também todos os ouvintes que estão acompanhando a gente, ficou até o final desse episódio aqui. Lembrando que estamos com o e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen. Então é só clicar no link lá da nossa bio do Instagram, deixar o seu e-mail, você vai receber esse e-book. Aproveita que você ouviu essas dicas fantásticas do Will a respeito do Figma e quando você for prototipar aí os seus layouts, já prototipar dentro dos padrões das heurísticas de Nielsen aí para ser mais assertivo na usabilidade aí dos projetos. E para quem quiser ouvir algum outro assunto ou falar mais de Figma, quiser indicar alguém para vir aqui bater um papo comigo, é só mandar também lá uma DM no nosso Instagram, @papodeUX. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.